Graça e paz, amados e amadas de Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Eduardo Almeida, aqui do canal Luz na Palavra. Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra de Deus para a vida de vocês, para nossas vidas, um ensinamento de Deus que com certeza irá mudar a história de muitas pessoas. Se encontra no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Está escrito assim a palavra de Deus: porque para Deus nada é impossível. Vou repetir. Porque para Deus nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Querido e soberano Deus, eterno e soberano Pai, Deus tremendo e poderoso, quero neste momento, Senhor, pedir ao Senhor, Pai, a Tua direção, Senhor, segundo o Teu coração, a Tua vontade, Pai, para esta pessoa que está ouvindo, Senhor, esta mensagem neste momento, que o Senhor possa, Senhor, tocar, Senhor, no mais profundo, no âmago, Senhor, desta pessoa, no cerne da alma desta pessoa, Senhor, e venha, Senhor, ó Deus, realizar aquilo que o Senhor tem para fazer nesta vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, que haja um impacto, Pai, profundo, Senhor, Deus, no coração desta pessoa, Senhor, que leve esta pessoa, Senhor, ó Deus, a ter um encontro, Senhor, contigo, Senhor, um encontro com Deus, Pai, e que o Senhor venha mudar a história desta vida, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Bem, você que está ouvindo esta mensagem, ou você que está vendo esta mensagem também, que Deus possa falar ao teu coração e que você possa compartilhar com seus amigos, com as pessoas da sua família, ok? Que Deus vos abençoe. Vamos então aqui nos aprofundar na palavra de Deus. Bom, quando Lucas ele fala sobre este versículo 37 do primeiro capítulo de Lucas, do Evangelho de Lucas, porque para Deus nada é impossível, realmente estava aqui para acontecer algo impossível. Deus havia revelado para Maria que ela iria ter um filho. Maria era noiva de José e Deus disse para ela: você terá um filho e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E Maria, ela, com fé no seu coração, ela aceitou. Aceitou ser a mãe do Filho de Deus. E Deus explicou que o Espírito iria envolvê-la e não iria ter nenhuma ação humana. Seria algo sobrenatural, algo de Deus, algo impossível para o homem. Por isso que Lucas aqui foi usado para escrever isso aqui, porque para Deus nada é impossível. Bom, mas eu quero dizer para você que está aí ouvindo essa mensagem, Deus colocou algo no meu coração muito tremendo, que às vezes nós, na nossa vida, nosso cotidiano, recebemos notícias ou palavras que até mesmo nos desanimam, até mesmo nos deixam frustrados. Talvez você que está ouvindo aí está triste porque recebeu uma palavra, talvez sobre uma enfermidade, sobre uma condição de um processo seu que está na justiça, ou até mesmo sobre um ente querido seu que está
passando por problemas psicológicos, até mesmo no mundo das drogas, e você já até pensou, acho que não tem mais jeito, ou alguém disse para você, isso aí já era, não tem mais jeito, ou essa causa não tem mais jeito, ou por causa dessa enfermidade não tem mais jeito, seu casamento não tem mais jeito. São tantas e tantas palavras que nós recebemos para nos desanimar, para nos fazer parar, ou para que possamos diminuir a velocidade com que nós estamos na nossa vida, ou até mesmo nos fazer distanciar daqueles sonhos e projetos que você e eu nós temos. O ser humano assim, ele tem sonhos e projetos, ele traça a sua vida, suas metas, mas nem sempre as coisas saem como nós planejamos. Quando parece que está tudo bem, vem aquela situação que mexe com as nossas estruturas, não é assim? Quem nunca recebeu uma notícia que não gostaria de receber? Quem nunca recebeu uma palavra que não gostaria de receber? Que mexeu com o seu interior, te fez chorar, te fez sofrer, te fez repensar, reprogramar a rota. Bom, algumas pessoas na Bíblia aconteceu algo que para o homem era impossível, mas para Deus não é como para o homem, porque Deus é o Todo-Poderoso. Ele é poderoso, ele tem poder para mudar situações, mudar a mente, mudar o coração. E eu quero falar aqui sobre 3 situações que aconteceram aqui, em tantas e tantas, mas eu quero falar sobre 3. A primeira, bem rapidamente, é sobre um menino, um rapaz chamado Davi. Seu pai pediu para que ele pudesse visitar os seus irmãos no campo de batalha. Davi, um jovem, ele foi visitar os seus irmãos no campo de batalha, levar alguns mantimentos, algumas coisas para aqueles jovens, para que eles pudessem se alimentar, levar algumas coisas que eles estavam precisando ali, e também para que pudesse trazer notícia para o seu pai sobre os seus filhos que estavam na guerra. Quando Davi chega lá, ele vê que o exército inimigo está de um lado, do outro está Israel, e quando ele chega, ele se depara com um gigante que afrontava Israel todos os dias, dizendo palavras contra o Deus de Israel, e ele se espantou porque ninguém dos exércitos de Israel se propôs a lutar contra aquele gigante. E ele não entendeu, ele falou, que isso? Esse gigante está falando tanta coisa do Deus de Israel, e ninguém se propõe a lutar com esse gigante. Era um homem enorme, forte, preparado, lutador, guerreiro, com experiência em batalha. Mas Davi começou a olhar o semblante de cada um guerreiro de Israel e notou que todos estavam com medo. Todos estavam abalados. Então Davi, direcionado por Deus, falou, eu vou lutar com esse gigante aí. E então levaram Davi até o rei Saul. E Saul foi indagar Davi se ele iria mesmo. Achou que fosse uma brincadeira, mas Davi estava decidido a lutar contra o gigante. Se os homens que eram de guerras de Israel estavam com medo, quem diria um rapaz que não tinha experiência em batalhas, mas Davi, ele decidiu ir lutar contra o gigante. A Bíblia vai dizer que colocaram uma armadura em Davi, mas Davi não conseguiu ter agilidade com aquela armadura, então ele tirou, nos mostrando que a nossa luta não é com as armas deste mundo, mas que são com as armas
espirituais que Deus nos dá. Davi, então, foi ao encontro do gigante. Quando o gigante Golias viu Davi, ele zombou de Davi, escarneceu de Davi. Como que um menino conseguiria algum êxito contra ele? Mas aquele gigante se esqueceu que o poder de Deus não se limita à altura, à estatura, a poder bélico, não. O poder de Deus é tremendo para aqueles que têm fé no Senhor. E Davi era um jovem de fé. Resumindo a história, Davi pegou algumas pedrinhas ali do ribeiro, a sua funda, e foi até o gigante. O gigante todo armado, com sua espada, com sua lança. Davi foi. E quando Davi se aproximou, ele pegou uma dessas pedras, colocou na funda, girou e lançou. E a pedra atingiu bem na testa do gigante, que caiu diante de Davi. E Israel pôde ver que o Deus, o exército de Israel pôde ver que o Deus de Davi, que o Deus que Davi servia, o Deus do impossível, entrou em ação em favor de Davi para vencer aquele gigante. E assim Israel venceu aquela batalha, porque um menino, um rapaz, confiou que o Deus do impossível estava do lado dele. Glória a Deus. Outra história que eu quero dizer para você, que tem na Bíblia Sagrada, que tem aqui na Palavra de Deus, é a história de um homem chamado Daniel. Por ele orar a Deus 3 vezes ao dia, os seus adversários se levantaram contra ele, disseram mentiras contra ele para o rei e fizeram intrigas a ponto do rei mandar lançar Daniel na cova dos leões. Imagine você uma cova, um lugar onde não dava para sair, cheio de leões famintos. Pois bem, foi ali que lançaram Daniel. E a Bíblia vai dizer que Daniel não foi devorado pelos leões, porque Deus livrou Daniel de ser devorado pelos leões. A Bíblia vai dizer que quando o rei, que gostava de Daniel, foi até no outro dia a cova e disse: Daniel, será que o seu Deus pode te livrar desses leões? Daniel então disse: Rei, o meu Deus me livrou desses leões. O meu Deus não deixou que esses leões me devorassem. Então, ali, mandaram tirar Daniel dali e lançaram aqueles homens opositores de Daniel na cova dos leões. Eles foram despedaçados pelos leões. Por quê? Porque o Deus do impossível estava do lado de Daniel. Porque Daniel, mesmo em momentos difíceis, ele orava, ele buscava a Deus, ele cria que Deus estava do seu lado e Deus deu vitória para Daniel. E a outra história que eu quero te dizer é sobre uma mulher. Uma mulher, já no Novo Testamento, uma mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue. Ela havia gastado todo o seu dinheiro, todos os seus recursos monetários, tudo que ela tinha, ela havia gastado e não conseguiu resolver aquela doença, aquela enfermidade que ela tinha. Então, um dia, ela ouviu falar que iria passar ali, perto da sua cidade, ali, bem perto, Jesus. Talvez você esteja aí e você enxerga Deus tão longe, mas Deus está tão perto. Tem pessoas que falam: Deus está tão longe, tão distante. Não, Deus está tão perto. Basta você ter fé e falar com Ele do seu jeito. Deus não quer orações repetitivas.
Deus não quer máscaras, Deus quer que o ser humano abra o seu coração e clame por Ele. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. Então, aquela mulher colocou no seu coração, eu vou me encontrar com esse Jesus. Eu vou tocar na orla das vestes dele. E eu serei curada. Ela colocou isso no coração dela. E ela foi. Enfrentou a multidão, enfrentou os opositores, enfrentou as pessoas que tentaram desanimar ela. Ela foi e tocou na orla das vestes de Jesus. Quando ela tocou, ela foi curada instantaneamente. E Jesus parou e perguntou aos discípulos, quem é que me tocou? E os discípulos acharam até engraçado, porque todo mundo estava tocando em Jesus. Estava no meio da multidão. Mas Jesus explicou, alguém me tocou diferente, porque eu senti sair virtude de mim, sair poder de mim. Então aquela mulher, ela disse, Senhor, fui eu quem te toquei. E Jesus se aproximou dela e disse, mulher, a tua fé te salvou. A tua fé mudou a tua história. Você que está ouvindo, que ouviu essas 3 histórias aqui de coisas, situações impossíveis. A primeira, você viu que um menino venceu um gigante numa batalha em que o exército de Israel já estava completamente entregue, mas Deus usou um menino para vencer o gigante. E dali Israel obteve vitória sobre os inimigos de Israel naquela batalha. Você ouviu também que um homem que orava 3 vezes ao dia, Daniel, por causa disso ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus o poupou dos leões, algo impossível. E também a terceira história, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma enfermidade, fluxo de sangue, onde havia gastado os seus recursos e não obteve êxito. Ela ouviu falar que Jesus passaria por ali e foi ao encontro de Jesus, tocou nas orlas dos vestidos de Jesus, das vestes de Jesus e foi curada instantaneamente. Jesus disse, a sua fé te salvou. O que nós vemos aqui é que Lucas, quando diz, porque para Deus nada é impossível, não é impossível. Deus é o Deus do impossível. Ele pode fazer coisas que nós não imaginamos, trazer à existência coisas que não existem, mas é preciso que haja fé no coração daquele que se aproxima de Deus. E a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então que Deus, através dessas 3 histórias, possa surgir no teu coração fé de que Deus pode mudar a tua história. Fé de que Deus pode reverter este quadro em que você se encontra. Fé em que Deus pode te tirar dessa situação que você está, onde você recebeu uma palavra que não tem mais jeito, que não tem futuro, que já acabou. Uma palavra de finalização, mas Deus, aleluia, é Ele que escreve as histórias. É Ele que tem o poder de mudar a tua história. Se alguém colocou ponto final na tua história, Deus ele pode fazer uma vírgula e continuar escrevendo até onde Ele quiser, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Basta você ter fé. Se você tem fé, então receba essa oração neste momento. Se você estiver dirigindo, continue dirigindo. Não feche seus olhos, não tire a mão do volante, continue. Mas escute esta oração. E você que pode, receba esta oração neste momento. Querido e soberano Deus, eterno e tremendo Pai, Deus da eternidade, Senhor que está sentado no alto sublime trono, todo louvor, toda glória, toda adoração pertencem a Ti. Ó Deus do impossível, nesta hora, Senhor, esta pessoa que ouviu esta palavra tão simples, deste pregador simples, Senhor, mas a Tua palavra é poderosa, é tremenda, Senhor, pode alcançar aonde eu não posso alcançar. Então, Senhor, toca nesta vida, Senhor.
Senhor, se a fé neste coração, Senhor, essa pessoa, Senhor, gerou fé no coração dela através da palavra, Pai, possa, Senhor, se assim o Senhor quiser, Pai, Deus, curar esta pessoa. Senhor, se alguém aqui, Senhor, que está ouvindo esta mensagem, recebeu uma palavra, Senhor, Deus, de finalização, de desânimo, Senhor, fracasso, que o Senhor possa mudar essa história neste momento, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego em Tuas mãos, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Senhor, transformar histórias, Pai, e que pessoas possam, Senhor, contar quão maravilhoso é o Senhor Deus de Israel, de Davi, aleluia, de Daniel, e também que mudou a história daquela mulher. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu entrego em Tuas mãos, Pai, que o Senhor possa transformar vidas, mudar histórias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Se você ainda não aceitou a Cristo como teu Salvador, único e suficiente Salvador, e se você deseja fazer isso, ore comigo neste momento e confesse a Ele. Faça esta oração. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa, Senhor, as minhas falhas. Escreva, Senhor, meu nome no livro da vida e que a partir de hoje o Senhor possa morar no meu coração e eu possa te servir por todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, que você possa procurar uma igreja que pregue a palavra de Deus na sua essência e que você possa servir a Deus nesta igreja. Você possa ter alguém que pastoreie a tua vida, que fale da palavra de Deus para você, te ensine, te instrua e te conduza na direção que Deus tem dado a este servo, a esta serva, que você possa ser um discípulo dessa pessoa, sobretudo que Deus possa estar na direção da tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua família, a tua casa, Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, em nome de Jesus.